Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado e para trazer para vocês mais uma mensagem da palavra do Senhor, mais um direcionamento, pois estamos todos os dias buscando na presença do Senhor uma forma de estar agradando a Ele. E como fazemos isso? Pela palavra dele. Se nós nos esforçarmos cada dia mais, perseverarmos cada dia mais, nós vamos entender que a palavra do Senhor é ela que nos firma, é ela que faz de nós firmados na rocha, é ela que faz com que a nossa raiz seja como a raiz de uma palmeira, que as tempestades dobram ela, parece que ela morreu, mas depois que a tempestade se acalma, ela se reergue de novo. Então é preciso estar firmado nesta palavra poderosa que o Senhor deixou para que nós possamos estar cada dia mais e mais meditando nela, dia e noite. O salmista Davi disse o quê? Medita na palavra do Senhor dia e noite. Não há parte dela, o livro, não há parte da sua vida, o livro desta lei. Ele diz para que nós possamos passar dia e noite meditando na palavra. Ó, irmã, como que nós vamos estar dia e noite em volta de uma Bíblia? Não, o Senhor está dizendo que tudo que você meditar dia e noite, o que é? Se você ler alguma coisa ou alguém te trazer uma palavra dentro da Bíblia, claro, não uma palavra qualquer, uma palavra do Senhor, ó irmão, medita nesse versículo, ou medita nessa palavra, tal, assim, você estará firmando a sua vida na palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. A palavra do Senhor, ela limpa de dentro para fora, ela transforma nós, filhos de Deus, de dentro para fora, para que nós possamos estar cada dia mais servindo a este Deus Todo-Poderoso com excelência. Então o Senhor neste dia chamado hoje, que já te deu este presente tão valioso, que é a sua vida, que é você estar com saúde, que é você estar de pé, agradeça a Deus, persevere nesta comunhão, persevere para estar cada dia mais firme na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso e infinitamente mais. Ele sabe, Ele conhece o teu assentar, o teu levantar, Ele conhece o teu agir, Ele sabe onde você precisa das mãos dEle e onde você pode caminhar com as suas próprias pernas, porque o Senhor, Ele é fonte de vida, Ele traz para a nossa vida tudo que nós precisamos. O Senhor disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a fonte inesgotável. Quando ele assentou no poço de Jacó e aquela mulher samaritana chegou até ele para tirar água e pediu água para ela, ele pediu água para ela disse, como pode você, sendo judeu, falar com uma pessoa como eu, sendo samaritana? Então Jesus ali quebra um paradigma dizendo para ela o seguinte, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria da fonte inesgotável. Ela não entendeu nada. Por quê? Por que ela não entendeu? Porque ela estava falando de uma fonte que supria a nossa necessidade física e ele estava falando de uma fonte inesgotável espiritual, que é o próprio Jesus na nossa vida. Ele é fonte de vida, Ele é fonte de água. Então, a melhor de todas as fontes. Jeremias disse isso com todas as certezas, quando ele fala aqui no capítulo 17, no versículo 13, desta maneira: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O 14 está escrito aqui, ó.
Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluias. Jeremias sabia do que ele estava falando, porque ele sabia que a nossa maior esperança está em Cristo. Jeremias disse aqui, sem medo de errar, que aqueles que se apartam do Senhor perdem o rumo, não sabem para onde vão, perdem a sua identidade, estão mergulhados em algo e em coisas que desagradam até a própria pessoa. Então, o Senhor aqui, ele diz que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa fonte, que Ele nunca vai nos deixar envergonhados. Todos os que deixam o Senhor ficarão envergonhados. E de que maneira eu posso afirmar isso? Todas as pessoas que se afastam da presença do Senhor, uma vez que a sua casa está limpa e adornada, cheia da presença do Senhor, quando o Senhor, aleluias, deixa tudo lindo, ao invés de nós buscarmos estar preservando aquilo, tendo intimidade com o dono da casa, com o dono da nossa vida, que é o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fazemos o quê? Nos afastamos e aí somos envergonhados. Por que somos envergonhados? Porque deixamos a nossa casa limpa e o inimigo que foi tirado de dentro dela, que está pairando por aí, procurando onde ele possa fazer morada, ele volta e traz mais 7 junto com ele. E o nosso estado se torna ainda pior do que o que nós éramos antes. Então, se você conhece a palavra, se Jesus já te limpou, persevere. Você vai cair, você vai fraquejar, você vai pecar. Nós estamos aqui sujeitos a isso. Nós não somos santos, porém temos que buscar esta santidade a todo momento. Ah, mas eu pequei, eu fiz isso é muito ruim. Jesus está de braços abertos te esperando. Jesus diz para você, filho pródigo, temos um monte. Só se lembre que eu sou o vosso advogado. Então Jesus está te dizendo neste dia chamado hoje, eu sei que você precisa de ajuda para se levantar. Eu sou a sua ajuda. Lembra de Pedro quando olhou para a tempestade? Ele começou a afundar. E aí ele clamou, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus estendeu a sua mão e o pegou. Então não se preocupe com o tamanho do erro, com o tamanho da tempestade que você está vivendo. Não se preocupe se as pessoas estão dizendo que você não tem jeito, porque elas não decidem a sua vida. Quem decide a sua vida é você e Deus. Porque Jesus diz na palavra dele que sem ele nós não podemos fazer nada. Além dele ser caminho, verdade e vida, pão para alimentar, água para matar a nossa sede, fonte inesgotável, ele ainda diz que ele é o quê? Que sem ele nós não podemos fazer nada. Cristo diz o quê? Vinde, como estais, e eu vos limparei, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, não se preocupe, simplesmente ame a Cristo, olhe somente para Cristo, não tire jamais os teus olhos de Cristo, não tire jamais os teus olhos do seu alvo, que é a eternidade, ao lado de Jesus. Porque lá em Apocalipse está escrito o quê? Que naquele grande dia o Senhor apartará os bodes das ovelhas. E quem são os bodes? Aqueles enganadores, aqueles que não levaram nada a sério, aqueles que não aceitaram a Cristo, que não aleluia Jesus, que não o confessaram diante dos homens. Porque Jesus diz o quê? Se me confessares diante dos homens, eu os confessarei diante do Pai. Então, saiba que a tua vida eterna está nas mãos de Jesus, porque Ele é a porta, Ele é a chave,
Ele é quem faz, Ele é quem pode, Ele quem exalta, Ele que abate, Ele é seu advogado, Ele é seu juiz, Ele pode todas as coisas. E em quem você tem colocado a sua confiança? Porque a palavra de Deus também diz o quê? Que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então espere no Senhor. Pare de buscar subterfúgios que você não vai encontrar nada. Pare de procurar onde não tem nada para te oferecer. Pare de buscar nas coisas erradas, nas pessoas erradas, de forma errada. Olhe para Cristo. Comece a buscar somente em Cristo e Ele vai te dar tudo o que você precisa. Porque lá em Filipenses 4,19 está escrito: o Senhor suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, presta atenção, segundo as suas riquezas, para a glória de Cristo Jesus. O que mais você quer? O Senhor é dono de tudo e Ele supre as nossas necessidades segundo as riquezas dele. Ah, mas como assim você fala isso? Eu estou passando por isso, por isso. Você está procurando mesmo no lugar certo? Você tem crido na palavra do Senhor? Você tem tomado posse da sua palavra, da sua vitória? Ei, ministro todos os dias aqui palavras de bênçãos, palavras de direcionamento, palavras que nos corrigem, porque o Pai corrige o Filho porque Ele ama. Mas vocês não estão dando crédito à palavra do Senhor. Nós temos ouvido muito, mas lançado fora. Só queremos viver de forma dissoluta. Então o Senhor diz também na palavra dele que aquele que pede para viver dissolutamente, pede mal. Então o Senhor não vai te conceder. O Senhor conhece a intenção que há por trás de tudo. E é por isso que eu ministro bênçãos e tomo posse de cada uma delas, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço a grandeza do meu Deus e eu creio que a minha vitória o Senhor já me concedeu. O Senhor já disse: haja, para que eu tenha tudo o que Ele me proporciona. O Senhor supre, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem me moldado, o Senhor tem me transformado, o Senhor tem me dado capacitação espiritual, física e sentimental para viver o que Ele tem para mim, porque os planos do Senhor são maiores do que os meus, do que os seus, e os projetos e os propósitos dele para mim e para a sua vida são inexplicáveis, porque tudo que o Senhor tem planejado para mim e para você não desceu ao nosso coração, então é muito além do que nós pensamos. Então tome posse da sua vitória, pare de viver nesta incredulidade, pare de julgar o livro pela capa, tome posse da sua vitória, saiba que você é mais que vencedor, mas você precisa crer para tomar posse da sua vitória. Não deixe que os outros ditem a sua vida da maneira que eles acham que você tem que viver, porque ninguém quer nada de bom para a gente. Como assim? Eu digo sem medo de errar. Nós só sentimos dor quando somos enganados, traídos, porque são das pessoas que estão mais perto e das pessoas que mais nós amamos. Então, olhe somente para Cristo, que é amigo, que é noivo, que é pai, que é maravilhoso, conselheiro, que é tudo que você precisa, na hora que você precisa. Ele te consola, Ele te carrega no colo, Ele te abençoa, Ele multiplica e o pão não falta e as contas são todas pagas. Ele envia o suprimento, Ele envia um mimo, Ele agrada
porque Ele nos ama como a menina dos teus olhos. Então, tome posse da sua vitória. Pare de olhar para trás. Olhe para o alvo. Olhe para o alvo. E o seu alvo é a sua salvação, é o Senhor Jesus. E eu aqui hoje quero que você tome posse. O Senhor te entregou, então tome posse. Porque eu tomei posse da minha vitória, que o Senhor vai me dar, para a honra e glória do nome dEle. Vejo vocês amanhã. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, para que nós possamos alcançar mais vidas. Se você abençoar alguém, o Senhor te abençoará 3 vezes mais, 100 vezes mais, como está escrito na palavra dele. Então, faça a sua parte. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.